Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à live especial de Estação de Vendas Corte Zebu Blue November. É um prazer contar com a sua presença, com a sua companhia aqui no YouTube da Alta. Hoje vamos apresentar touros melhoradores nessa noite super especial com condições imperdíveis. Então tudo que a gente apresentar aqui, os touros que a gente apresentar, caso haja interesse em um deles, aproveitar essa oportunidade, tem o QR Code na tela para você poder acessar esse QR Code e contactar direto algum dos nossos representantes, a nossa mesa técnica, e caso você já seja atendido por um dos representantes da Alta, pode contactá-lo, que ele vai estar à disposição para tirar dúvidas, atendimentos técnicos direto com técnicos da matriz também. A gente vai poder tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer troca de informação, justamente para entregar o touro que encaixe perfeitamente no seu rebanho, de acordo com o seu objetivo de seleção. Então, a gente, para apresentar nessas condições especiais, nessas condições imperdíveis, quero dar boa noite e também receber o Rafael Jorge, gerente de Corte Zebu aqui da Alta Genetics, para apresentar o que foi preparado para essa live de Estação de Vendas nessa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube da Alta. Sempre um prazer aí poder estar presente com vocês, comentando aí, levando um pouco, né, da força da bateria da Alta até vocês aí que estão fazendo parte dessa estação de vendas especial Blue November. A gente colocou, Adriano, vários touros que, sem dúvida nenhuma, representam muito dentro da bateria da Alta, touros que estão fazendo sucesso tremendo aí dentro desse ano, né, desse ano de crescimento, aí, de virada de ciclo, e sem dúvida nenhuma esses touros que estão hoje dentro da estação de vendas estão em condições realmente especiais. Acho que é um momento grande aí da gente fazer, vamos dizer assim, de fazer bons investimentos, inclusive, quem sabe até para quem está pensando já comprou o sêmen da estação, por que não que vários desses touros, Adriano, são touros que vão ser repetidos por muito ano que vem, porque são touros extremamente fortes de avaliação. Ou seja, quer antecipar já a venda do ano que vem, que com certeza o ano que vem vai ser um ano extremamente aquecido, a gente sabe da falta de bezerro que é prevista para o ano de 2026. Então, sem dúvida nenhuma, é hora de comprar em condições especialíssimas aí. E eu acho que tudo que a gente preparou aqui, entre touros provados, touros jovens, touros destaques dessa safra de contratação, touros Concept Plus, Nelore Mocho, PO, Shape, então tem muita coisa boa aí para vocês que estão nos assistindo. É isso aí, Rafa, e lembrando que aqui a gente vai mostrar uma parcela de alguns touros que estarão disponíveis nessa estação de vendas Corte Zebu. E para a gente começar, inclusive com um touro de genética moderna, touro safra 2023, proveniente lá do criatório da Guadalupe Agropecuária, um touro que foi destaque de safra, inclusive recomendado para utilizar em novilhas. Está aí na tela o Jaguar Guadalupe. Adriano, a Guadalupe a cada ano vem aí colocando touros diferenciados. Esse trabalho de seleção da Guadalupe vem se comprovando aí com muito sucesso. Prova disso são os valores dos animais vendidos dentro dos leilões, né, dos remates, e também dentro dos touros de central. O Jaguar é um touro que acho que representa muito esse trabalho da Guadalupe, né, onde eles buscam animais com biotipo muito forte, com avaliação genética extremamente consistente, equilibrada, buscando aí opções aí para ser trabalhado em vários sistemas de objetivos de seleção, né, vamos dizer assim, e o Jaguar ele enquadra muito nisso. O Jaguar ele foi um dos grandes destaques dentro do intra-rebanho da Guadalupe, um touro que traz aí um biotipo muito forte, ele vem do Luque, né, o Luque transmite para sua progênie um biotipo interessante em termos de frame, de musculosidade, de pigmentação, e na linha materna o Jaguar vem da 2042, que é uma matriz filha do Belo, com a 140 lagoadiana, ou seja, o Jaguar ele traz aquela base de rebanho da Guadalupe em termos de avaliação genética que vem principalmente aí do backup também da linha da Jacarezinho. Então, ele é uma opção de sangue muito interessante, trazendo um biotipo e trazendo uma avaliação genética extremamente equilibrada e consistente. Você citou uma DEP muito importante que a turma tem utilizado hoje, que é a DEP de peso-nascimento. Ele é um touro de destaque para peso-nascimento sem perder o desempenho, tanto na desmama quanto no sobreano. Um touro que vai trazer habilidade materna, vai trazer precocidade sexual, inclusive ele deu sêmen super precoce,
Então ele é um touro que transmite aí, que traz essa questão da precocidade sexual muito aflorada nele, e também é um touro que traz a fertilidade e as déficits de carcaça. Um touraço, né, à toa que é um dos grandes vendedores de sêmen, não só da Guadalupe, mas também da bateria jovem da alta desse ano. Para mim, um grande representante aí dessa live, né, Adriano, que você comentou muito bem, é só uma amostra, lembrando que tem vários outros touros que infelizmente não conseguiu colocar dentro dessa live de hoje, só uma apresentação da amostra, e esse valor que está aí dentro sendo mostrado, vale ressaltar que é o preço final aí que vocês vão ter aí para adquirir sêmen hoje do grande Jaguar Guadalupe. E a gente tem bastante touro muito interessante para a gente dar continuidade. Um touro de um outro criatório, que é lá da Naviraí, é o Bruto de Naviraí, ele que é filho do Uzi, né? Um touro recordista de venda, desde que chegou aqui na Central. O Bruto, ele chamou muita atenção pelo seu biotipo e a qualidade racial, e vem aí de uma safra que entrega todo o histórico de Naviraí. O Bruto é um touro que veio, vamos falar assim, veio seguindo, né, trilhando o caminho do Uzi, do seu pai. É um touro que agrada demais em termos de biotipo, um touro com uma musculosidade impressionante. Ele tem um tipo Naviraí, né? Um animal de um frame mediano, com muita estrutura, com musculatura, com beleza, com desempenho, né? A base da seleção da Naviraí sempre focada aí em desempenho, com fertilidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um touro que traz aí aquela cara de negócio, né? Um touro que vai produzir machos de alto valor agregado, com aquele biotipo Naviraí que todo mundo gosta, e também é um touro que traz aí uma questão muito interessante, porque ele tem um equilíbrio, né? Eu acho que para quem acompanha o trabalho da Alta, ele tem sempre buscado animais de alto equilíbrio de avaliação, e ele traz as questões de avaliação genética muito equilibrado nos 3 programas, tanto na NCP, PMGZ e também no Embrapa Gene Plus. Então, o touro que traz o biotipo, traz a avaliação, traz a opção de sangue, que ele é Uzi, que é truque, uma matriz magno com campeão. Um touraço, sem dúvida nenhuma, e numa condição ímpar, nunca teve nessa condição. Rafa, e até é bom lembrar que quando a gente destaca os touros, né, para qualidade maternal, qualidade de carcaça, qualidade de desempenho, isso aí é bom reforçar sempre que a gente busca o equilíbrio, um touro multiqualificado. Inclusive, a gente pode indicar touros para determinados objetivos, mas sem deixar a desejar nas demais DEPs. E justamente para dar continuidade num touro extremamente equilibrado, de um criatório que indicou esse touro, né? Colocou ele à venda no leilão, tem sócios extremamente criteriosos na aquisição de touro. Tá vindo aí o Ihu da Catarina. O Ihu, um touro que vem lá do Nelore Santa Catarina, né? Capitaneado aí pelo Marcelinho Loureiro, mandar um abraço para ele. Tem importantes sócios, né? O Ihu, um touro que também traz uma opção de sangue. A gente tem falado muito essa questão da variabilidade genética, de se buscar questão de opção de sangue. E o Ihu, ele traz o Rei Incrível, que é Rei Extremado, né? Então, uma linhagem que realmente é ímpar, aí, com muita pouca genética do Rei Extremado no mercado. E na linha materna, o Ihu traz a Versa Catarina, que é sangue do USP. Então, um touro que traz aí uma abertura para as principais linhagens que a gente tem na atualidade. O jovem reprodutor, que realmente chama muita atenção, ele está em coleta na Central. Ele traz um modelo, um desenho de carcaça muito interessante e também uma avaliação genética muito legal. O touro traz aí sendo top 0,1% para índice ABCZ, top 2% para MGTE e top 0,1% para IQG com mais de 40 de índice, trazendo também um equilíbrio, né? A gente sabe que o extremado, a linhagem do extremado, traz muita precocidade sexual, muita fertilidade. E a linha do USP traz aí também fertilidade, traz uma habilidade materna, traz bom temperamento e, sem dúvida nenhuma, um touro que traz muito disso, da sua avaliação genética, no seu próprio visual. É um touro que traz também desempenho, ganho de peso, traz área de olho de lombo, traz acabamento, traz a característica de marmoreio. Então, sem dúvida nenhuma, um touro muito completo. É um touro jovem, que é um touro da safra 2022, mas é um touro que traz aí um equilíbrio de avaliação, uma abertura de sangue e um biotipo muito interessante. É isso que a gente representa dentro da live. Se a gente pegar desde lá do Jaguar, do Bruto e do próprio Ihu, você vai ver que o desenho de carcaça,
o modelo de carcaça que a gente tem buscado, as avaliações genéticas extremamente equilibradas nos 3 reprodutores, é isso que a gente vai ver para frente, é isso que também tem nos outros touros que não estão na live. Então, sem dúvida nenhuma, mais uma grande opção e numa condição extremamente interessante para se utilizar o Ihu aí em bica corrida em todos os sistemas de criação, Adriano. E nós já falamos que vai ser uma noite repleta de oportunidades, então a gente não podia deixar de trazer aqui o alta êmbrio, né, os embriões, que hoje, né, é a máquina de progresso genético, porque a gente chega a alcançar tanto via macho quanto via matriz, e as doadoras da alta são selecionadas justamente para ter esse progresso genético moderno, avançado e direcionado com acasalamentos extremamente bem dirigidos, e por isso, né, dá boa noite, boas-vindas ao Vinícius Moresi, gerente alta êmbrio aqui, para falar um pouquinho sobre esse trabalho da alta, né, que contribui demais para essa pecuária brasileira. É isso aí, obrigado, Adriano. Tô meio rouco, tô até emocionado de estar aqui ao lado do Rafa, ao lado do Adriano. Falar um pouquinho de embriões, né, pessoal? Como todos sabem, né, a Alta possui esse time seleto de doadoras, Nelore, Gir, mas hoje aqui o foco é a gente falar de embriões de corte. Então, realmente, assim como o Rafa, toda a equipe de corte Zebu preparou condições imperdíveis, né, de sêmen. Eu não poderia ficar de fora, então a gente preparou também uma bateria de pacotes. Aqui não tem como a gente falar de todos os pacotes, mas são mais, Adriano, são mais de 100 pacotes que vai estar à disposição durante essa estação de vendas. Aqui nós vamos falar 5 pacotes, mas são 100 pacotes que nós temos disponíveis, então totalizando aí 1.200 embriões de Nelore somente para essa estação, Adriano. E Vinícius, até baseado nesse aquecimento de mercado do embrião, né? Como é que você avalia isso está acontecendo atualmente? Que fatores influenciam também para justamente as pessoas estarem buscando tanto coletar próprios embriões, fazer dentro da fazenda, e a importância de selecionar doadoras, né, que sejam melhoradoras, e quais são os fatores que influenciam justamente nessa busca pelo mercado do embrião? Adriano, o mercado de embrião ele vem em constante crescimento, né? O embrião lá atrás, quando a gente pega quando começou a técnica da produção de embrião, era uma técnica cara, ainda era feita uso de lavagem, né, na coleta das doadoras. Hoje, com o avanço aí da aspiração, o avanço da FIV, a técnica está acessível para todos que querem ter acesso. É claro que aquele produtor que tem as suas próprias doadoras, ele vai passar a coletar dessas doadoras e fazer o próprio embrião para a sua fazenda, né, o que a gente chama de prestação de serviço. Mas tem aquele também que quer melhorar o seu rebanho através do uso de embriões, uso da tecnologia de embriões. É justamente aí que o Alta Embrio atua. Então nós temos um time selecionado de doadoras, onde a gente pega os principais touros da bateria da Alta, né? Nós vamos ver aí, se não me falha a memória, os dois próximos lotes que nós vamos ver são de touros que não têm doses disponíveis, são touros que o mercado todo está atrás. Então o embrião é justamente essa forma de você ter esse avanço genético aí na sua propriedade com condições realmente imperdíveis. E uma coisa que é muito importante, né, Adriano? O processo da transferência de embrião, do uso da técnica, ela é uma série de processos envolvidos, né? Então tem toda lá a seleção das receptoras, a parte de protocolo, a parte da transferência e futuramente diagnóstico e tudo mais. E uma coisa que vale muito a pena reforçar, né? Esses embriões, os embriões alta êmbrio, nós temos garantia deles, né? Nós garantimos 35% de concepção, de garantia de concepção, claro, desde que feito por um veterinário habilitado por nós aqui da Alta. Então hoje nós temos aí mais de 100 veterinários espalhados pelo Brasil que são credenciados a transferirem esses embriões. Então você aí que vai fazer ótimos negócios, com certeza vai adquirir esses pacotes de embriões, procure seu representante Alta, peça para ele quem são os veterinários habilitados da região, claro, para que você possa ter essa garantia, né, essa cereja do bolo. Claro, além de toda a qualidade que nós estamos entregando, você precisa, querendo ou não, ter essa receptora prenha aí na sua fazenda. Então procure o seu representante, peça a ele quem são esses veterinários. E as condições do embrião são pacotes de 12 embriões. Então cada pacote que nós vamos apresentar aqui a seguir são formados por 12 embriões ou por pacote, tá?
são somente um touro por pacote, então o próximo pacote que nós vamos mostrar é um pacote do gabarito, então são 12 embriões do gabarito. Claro que daí depende da quantidade de doadoras que são acasaladas aí para ter essa quantidade de 12. E pode ser parcelado em até 8 vezes, Adriano. Vinícius, você já até adiantou que embriões que a gente vai apresentar aqui são de touros, inclusive, são filhos de touros que estão em lista de espera, touros extremamente demandados, que, por exemplo, se você for entrar numa fila de sêmen hoje, esse ano provavelmente você não vai conseguir essas doses, e quando adquire esses embriões, você já vai ter um bezerro de começo de estação, filho de um gabarito, filho de um rei nocaute, filho de touros extremamente demandados. Então, para a gente começar, vamos apresentar o lote 22, ele que é que é um embrião do gabarito na fiada da Agronova. Isso aí. Eu queria fazer, como diz o Guima, né, fazer uma collab. Eu queria chamar o Rafa para comentar um pouquinho sobre o gabarito e sobre essa visão dele de mercado, o que o pessoal tem visto, né? Os que estão conseguindo utilizar as doses, né, Rafa? Porque o gabarito está com uma fila de espera e tá aí uma excelente oportunidade para quem nos assiste ter acesso à genética do gabarito, né? Eu acho que é o jeito mais rápido hoje, para quem não está na fila de espera do gabarito, é você comprar um embrião já pronto com um gabarito, né? O gabarito hoje está com 16 mil doses em fila de espera e a fila de espera só aumentando, o touro produzindo, né? O touro que produz bem sêmen, mas o mercado demandando muito. Gabarito foi um touro de destaque dentro do leilão da EAO, da Expo Zebu desse ano. É um touro que se destacou também dentro do fortíssimo intra-rebanho da EAO. É um touro filho do D8, numa matriz que é a 2981, uma importante doadora da EAO, que é sangue. Do truque na 4610, que é uma doadora hoje que inclusive está no Napeno, que vai armador. Então um touro que traz aí um pedigree extremamente interessante, um biotipo muito forte, né? Um touro muito bonito de se ver e com uma avaliação extremamente nobre, né? Um touro que é top 0,5%, com quase 33 de MGTE, 0,1 dentro do PMGZ e também dentro do Geneplus, e com um equilíbrio de prova muito forte. Esse touro acasalado, né, com essas doadoras que a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma você vai sair muito na frente, né, Vinícius, porque você traz uma questão da potencialização da genética do rei nocaute, do gabarito da EAO, com as doadoras da alta, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um fator muito interessante. Você já sai na frente do embrião com uma projeção de top meio, que a gente está vendo ali, e também um touro aí que traz agregando valor aí na questão de você ter ou um macho com candidata central ou uma fêmea extremamente forte aí em termos de genética. Com certeza. E que nem eu comentei, né, pessoal? São 12 embriões, então, do gabarito, acasalados com duas doadoras, né? A primeira doadora é a 3919, a Fano 3919, que é uma filha do B677, numa matriz renforro, tá? Então são 4 embriões desse acasalamento e 8 embriões com a RDM 5971, que ela é Damasco, em Araxá da Matinha. Então traz aí uma previsão genética, né, pessoal? Vocês estão vendo na tela, tá aparecendo a previsão aí da NCP, mas se a gente pegar no PMGZ, a previsão aí do índice ABCZ, ele traz top 0,1%, e no Geneplus, né, no IQG, uma previsão de top meio. Quando a gente pega esses acasalamentos, a média desses acasalamentos, ou seja, a média desse pacote, a gente está falando de peso a desmama, ou seja, P210, nós estamos falando de 17,95 quilos. Então a gente está prevendo aí esses embriões tudo top 1, né? Quando a gente pega em leite, que é uma característica que, principalmente para quem está selecionando aí, que está buscando embriões para fazer fêmea, nós estamos falando de 4,3 quilos para leite, a média desses embriões, né? A média desse acasalamento. E quando a gente pega em perímetro escrotal, que é outra característica para fazer também, que a gente pensa em precocidade, a gente está falando de um top 2, a média desse pacote. Então realmente é uma opção para quem busca a genética do gabarito e para quem busca doadoras aí realmente especiais e selecionadas, está aí uma excelente opção, numa condição também super especial. A gente está falando de R$ 850 o embrião no pacote de 12, tá? Podendo ser dividido até em 8 vezes, Adriano. E lembrando que esse direcionamento de acasalamento, tanto das doadoras quanto os touros utilizados,
é embasado, além da avaliação genética, né, uma avaliação genética melhoradora proveniente do macho e da fêmea, né, que inclusive feita e direcionada pela pasta Corte Zebu. Queria aproveitar para mandar um abraço para Maria Isabela, que deve estar nos assistindo também agora, também, que dá super apoio, né, para o alta êmbrio. E também, além disso, né, de avaliação genética, biotipo é proveniente tanto as doadoras quanto os touros de criatório que fazem avaliação de intra-rebanho. Então, tudo que a gente leva em consideração para trazer um touro para a central, a gente leva em consideração também para comprar essas doadoras, para fazer parte da nossa bateria de doadoras e fazer esses acasalamentos. Então, um pacote realmente que a gente leva em consideração. E para a gente dar continuidade, o lote 98, que é mais um touro com altíssima fila de espera, né? Um touro extremamente demandado por biotipo, por avaliação, pelo criatório que ele vem, acasalados com doadoras provenientes do Nelore Confiança, da Matinha, né, que são doadoras aí de alto valor genético agregado. Até eu falei, estava comentando o gabarito, eu falei rei nocaute, né, porque o lote agora é com o rei nocaute, também mais um touro que está com uma fila de espera absurda, né? É um touro que está sendo acasalado nos principais criatórios do Brasil em termos de seleção, buscando a genética do rei nocaute, e aqui você já tem aí a genética pronta do rei nocaute com importantes doadoras da bateria da alta, dessa seleção da alta em termos de doadora. O nocaute trazendo toda a sua beleza, sua conformação, sua estrutura, seu pedigree extremamente interessante, né, que ele é diplomata com gringo, e a avaliação dele, eu acho que esse conjunto, né, em termos de biotipo muito forte que o nocaute traz, uma avaliação genética extremamente forte, que é um touro com 35 de MGTE, e quando você roda o acasalamento dele, Adriano, sai muito forte em tudo, ele potencializa muito forte as avaliações genéticas em termos de acasalamento. Então ele traz essa força de racial, essa força de carcaça e principalmente essa força de avaliação genética. Acho que é isso que faz do rei nocaute ser um sucesso tremendo. Isso aí. Então, realmente, para quem busca a genética do rei nocaute, muito bem lembrado pelo Adriano sobre as doadoras, né? Essas doadoras que fazem parte do nosso time de doadoras foram doadoras que eram doadoras ativas do rebanho, né? Que são parceiros nossos, né? Então, basicamente, temos aí doadoras da Agronova, doadoras lá da Confiança, fazendo parte desse time. Realmente doadoras que faziam parte lá, eles se desprenderam dessas doadoras para fazer parte daqui. Então, trazendo aí, né, nesse pacote do rei nocaute, né, a gente traz a 5217, que é uma doadora filha do Quarupi, que vai a truque da Alô Brasil. Então, realmente, uma fêmea para fazer fêmea, né, para fazer base. A 6076, que é Quasar Katayama, numa vaca estoril. E também traz novamente a RDM 5971, que é Damasco, em Araxá da Matinha. Pessoal, traz uma previsão genética. O que a gente fala em previsão, né? Como que é feito o acasalamento? Então, toda a equipe do Corte Zebu aqui, na pessoa do Adriano, na pessoa do Rafa, da Maria, o pessoal vai até a central nossa de doadoras, roda doadora por doadora. Realmente é um acasalamento que a gente faz no visual, claro, alinhado à tecnologia, alinhado à genômica, a gente roda também o acasalamento. E a gente tem aí uma previsão, né, da NCP, do MGTE, de top meio, né? Então, estão trazendo aí mais de 32 de MGTE. No PMGZ, a gente traz top 0,1 de previsão e no Gene Plus também top meio com 39,3 de QG. Então, realmente, é um pacote para quem busca a genética do rei nocaute acasalado com essas doadoras Prime, né? Vamos falar assim, num preço realmente que nunca foi visto. É a primeira vez que nós estamos trabalhando com o preço do embriões do nocaute a esse preço. Então, a 850 no pacote de 12, Adriano. E aqui a gente apresenta o touro, apresenta a origem do rebanho, que é a doadora, e mostra a doadora, né? Fala quem é a doadora, apresenta mesmo. Vocês estão vendo aí na tela tanto o rei nocaute quanto as nossas doadoras, que fazem parte também desse pacote, de outros vários pacotes que vão estar disponíveis aí nessa estação de venda especial Corte Zebu. Vinícius, vamos falar um pouquinho de touro, depois a gente volta para mais oportunidades de embrião. Agora, para a gente voltar a falar um pouquinho de touro, vamos apresentar o Hindu da Matinha. Ele que é um touro proveniente da Matinha, né, um criatório de longa data de seleção, e ele tem duas grandes doadoras no seu pedigree, tanto a Batom da Agronova quanto a Baravá da Matinha.
É isso aí, Adriano. Você falou muito bem, né? O touro que traz essa consistência na questão de família. E o Nelore tem falado cada vez mais em termos de família, de fêmeas importantes. E o Hindu, ele traz aí duas fêmeas extremamente fortes. Talvez na atualidade, igual eu falo muito, né? Você perguntar para 100 pessoas aí, 100 criadores, para citar 5 fêmeas importantes, com certeza a Baravá e a Batom vai estar aí elencada entre as 100 pessoas aí, porque realmente são duas fêmeas extremamente fortes que produzem com extrema qualidade. E o Hindu, ele traz a consistência dessas duas fêmeas, e além disso, lógico, traz também a Votuporanga, que é perdão, Constelação, que é a mãe do espião, né? Então ela traz 3 fêmeas extremamente fortes dentro do pedigree. Um touro que foi destaque também dentro do entre-rebanho, dentro do Rancho da Matinha. Ele foi elite superior para todas as características, é um touro do 4º quadrante, ou seja, ele se desempenhou muito bem dentro do Grow Safe, lá do Rancho da Matinha. Um touro que traz aí eficiência alimentar, consumindo menos para ganhar mais quilos de carcaça. Então um touro extremamente forte economicamente. O progênio dele vem se destacando bastante pela beleza, pela estrutura, pela carcaça. Realmente um touro que traz aí muito disso, né? Pelo biotipo, uma beleza muito, muito forte dentro, olhando para ele. E é um touro que traz uma avaliação muito interessante. Um touro que traz quase 2 quilos da DEP maternal dentro da NCP, traz desempenho tanto nas 3 fases, na desmama, ano e sobreano. Além disso, um touro que é 4% para ol, 2% para acabamento e 3% para marmoreio. Ele gabaritou nas questões de carcaça. É um touro que é carne negativa, ou seja, é um touro que se desempenhou muito bem na eficiência alimentar, trazendo uma DEP de carne negativa e também de ganho de peso residual, que traz aí a questão de eficiência alimentar. E também um touro que traz tanto fertilidade como precocidade em fêmeas. Um touro completo, para mim, um dos grandes reprodutores que o Rancho da Matinha já produziu, e numa condição altamente interessante aí, especialíssima condição a R$21 aí. O Hindu nunca teve nesse preço, lembrando que esse é o preço final, tá? É o preço que você vai comprar aí, vai chegar para você nesse valor aí. E é realmente um touro que, igual o Marquinhos fala, né, Adriano, dá para fazer recinque, tricinque, quadricinque, porque a qualidade desse touro é impressionante. Você verificou aí na tela, esse é o preço final, é R$21 a dose do Hindu nessa estação de vendas tão especial que a gente está fazendo aqui para vocês. E para dar continuidade, um touro também que eu lembro quando a gente teve uma live, inclusive, um pecuário em alta com a genética aditiva, falou-se do Ren Lancelotti, ele que foi disponibilizado para ser comercializado no leilão especial da genética aditiva, um touro que agrada demais em biotipo desde quando ele era jovem, né? O touro que realmente entrega muita avaliação genética nos 3 sumários, ele é top 0,1% do Gene Plus, 0,1% no PMGZ e top 0,5% na NCP, Rafa. Tá aí o Ren Lancelotti. O Ren Lancelotti é um touro que está sendo muito utilizado, inclusive. É um filho do Hermoso numa matriz Ren Armador, na Ren Escovada, né? Importante doadora da genética aditiva. Então ele traz o Hermoso, traz o Armador, 2 touros que marcaram a história do Nelore aí. O Armador trazendo na época desempenho, qualidade de carcaça, fertilidade, o Hermoso trazendo precocidade sexual. Então ele traz a junção desses 2 touros que realmente mudaram o cenário da pecuária moderna, né, vamos dizer assim, por tudo aquilo que eles representam. E o Lancelotti, ele traz esses 2 touros dentro do seu pedigree. É um touro que, inclusive, Adriano, quando a gente teve a visitação com a nossa equipe lá na genética aditiva, eles mostraram o progênie do Lancelotti. Foi um dos touros que mais chamaram a atenção em termos de progênie. Inclusive, teve bastante venda já durante o evento que nós fizemos lá no dia de campo, que nós fizemos a nossa equipe, lá na Canaã, que é uma das fazendas da genética aditiva. O Lancelotti, um touro que, igual você falou, gabarita nos 3 programas, gabarita na questão de fertilidade, precocidade, tanto em macho quanto em fêmea, nos 3 programas, traz bastante desempenho em ganho de peso, gabarito nas DEPs de carcaça. Então, para mim, um dos grandes touros aí, um touro completo, e também um touro aí, talvez seja um dos touros mais de grande oportunidade da genética aditiva dentro da live, com R$17,80. Esse touraço aí que a produção vem trazendo aí, entregando bastante em termos de progênie, traz aí muita avaliação genética nos 3 programas e também traz aí uma consistência genética por apresentar tanto o Hermoso quanto o Armador no seu pedigree. É uma oportunidade realmente imperdível. E para dar continuidade aos touros, o Coringa ANP, ele também
tá nessa estação de vendas. Ele que é um touro filho do Rei Hermoso, irmão por parte de pai do Rei Lancelote, na vaca 23-21 da Terra Brava, que é 10,70. A gente está falando muito forte aqui em doadoras. Então, quando a gente fala dessa matriz, a 23-21, ela é realmente uma matriz que entregou muito, segue entregando netos, bisnetos e também na parte de fêmeas, né? Temos doadoras aí provenientes dessa fêmea lá da Terra Brava, e ela entregou um grande touro que é o Coringa da ANP, o Coringa da Paraná. Ele que foi um touro que se tornou Concept Plus já num primeiro momento de desafio dentro da estação de monta, né, no seu primeiro ano exposto a um touro de altíssima produção de dose, um touro que vai entregar altíssimo desempenho. O touro é destaque para peso a desmama, ao ano e ao sobreano. São mais de 14 quilos na DEP dele a desmama, no peso a desmama, na avaliação do PMGZ, e mais de 33 quilos quando a gente leva em consideração o sobreano. E o touro ele é muito indicado também para quem está buscando carcaça. Um touro que ele entrega AOL e acabamento. São mais de 5 milímetros de AOL e mais de 3,64 quando a gente fala em acabamento de carcaça. Então você que está buscando um touro para dar alto desempenho, né? Você que está vislumbrando produzir machos pesados ou preparar essas fêmeas, matrizes para entrar mais cedo na estação, né? Porque tem que considerar tanto a parte de desempenho, ela tem que entrar com peso mínimo dentro da estação, e também com acabamento de carcaça, né? Ela precisa depositar gordura. Existe uma correlação entre acabamento de maturação e também acabamento de precocidade sexual, né? Tem uma ligação muito forte em relação a isso. E o Coringa está nessa condição super especial de apenas R$ 23,80 a dose durante essa estação de vendas aqui, Corte Zebu, para você não perder essa oportunidade. E para a gente dar continuidade no bloco de embriões, né, a gente já está falando de touros extremamente melhoradores, agora a gente coloca junto as matrizes, né, fêmeas extremamente melhoradoras. A gente vai colocar aí na tela para vocês o lote 100. O lote 100 ele tem a fêmea 5241 da Confiança com REM passaporte, a Carcia BTCC também com REM passaporte, que vai estar disponível aí. O que você tem para falar desse extremo e fantástico pacote de embriões, Vinícius e Rafa? Esse pacote 100, o lote 100, né, é um lote bem interessante, porque ele traz aí o REM passaporte. Acho que o passaporte é um touro que é atemporal, né, vamos dizer assim. Ele está sendo muito utilizado esse ano. É um touro que tem altíssima demanda pela qualidade de carcaça que ele traz, pelo biotipo. Ele traz um biotipo muito interessante. Já é pai de touro de central, né, um touro da safra 2021, mas que já traz o Rei Negrito aí como filho, aí, sendo um destaque também, né, da bateria da alta. É filho do Rei Gringo na Grande Guaiama. A Guaiama é uma matriz mãe de vários touros de central, que vai no armador. E aqui o passaporte trazendo aí, desses acasalamentos que a gente tem feito aí, buscando a qualidade de carcaça, o biotipo e principalmente o desempenho e as características de carcaça, tanto área de olho de lombo, como acabamento, e também, lógico, questões de fertilidade, precocidade, tanto em macho quanto fêmea, que é um dos pilares da seleção da genética aditiva. E o passaporte está acasalado com duas super fêmeas, né? Que é o caso da 5241, que ela é a genealogia, né? Quando a gente pega a genealogia, ela é Rei Hermoso, então outro touro de destaque aí também na genética aditiva, acasalado, fechado na aditiva, né? Com Rei USP. Então, realmente traz toda essa consistência genética de famílias dentro da genética aditiva, acasalados com a BDC 135, que ela é uma invencível da hora, também acasalada com uma matriz Rei Hermoso. Quando a gente pega na previsão genética desse pacote, a gente está falando aí numa previsão top meio na NCP, top 0,1 no PMGZ e top meio também no Gene Plus. Então, realmente, traz um equilíbrio quando nós pegamos nos 3 sumários, né? Às vezes, você que é aí criador que está nos assistindo, às vezes você segue algum determinado sumário ou segue justamente os 3 sumários, né? Então, traz aí todo esse equilíbrio. Quando a gente pega em peso a desmama, por exemplo, a gente está falando, dentro da NCP, de uma previsão de 21 quilos. Né? Então, trazendo aí uma previsão de top meio. Para peso ao sobreano, 35, então também top meio. E quando a gente pensa em stayability, nós estamos vendo uma previsão de 3% desse pacote. Você não está vendo essas previsões aí, mas com certeza você teve acesso ao catálogo. No catálogo tem todas as previsões, todas as avaliações. A gente não colocou na tela aqui para
não preencher a tela e deixar justamente o passaporte passando aí, as doadoras da Alta passando. Mas você, acessando o QR Code que está aqui no canto da sua tela, você vai ser redirecionado para a mesa técnica, para o pessoal que está te atendendo e pode pedir o catálogo, que lá tem todas as previsões. E esse pacote, pessoal, num preço jamais trabalhado com embriões do passaporte. Nós estamos falando de embriões a R$620 no pacote com 12. Né? A gente pode dividir até em 8 vezes. Se a gente pegar o valor desse pacote, né, multiplicar por 12 e fazer quanto que fica o valor da parcela ali, Adriano, nós estamos falando de pagar R$930. Né? Então, realmente, para você que busca qualidade genética, busca o avanço do melhoramento genético, né? Eu vou falar aceleramento genético, pagando R$930 por mês, realmente é para fazer barba, cabelo e bigode, né? E lembrando que você está adquirindo uma genética proveniente de um longo tempo de seleção. A gente falou aqui no começo até da busca de coletar os próprios embriões. Talvez você está formando doadoras para o seu próprio plantel. Né? Então isso que é muito bacana. Para continuar falando ainda dos embriões, tá vindo aí um pacote, são 12 embriões do Land Rover da Charaez, ele que foi líder de sumário do PMGZ ano passado, e ele segue no pódio do PMGZ, um touro que agrada demais e tem sido buscado extremamente. Foi o touro que mais comercializou doses, touro jovem que mais comercializou doses ano passado aqui na Alta, né, Rafa? Isso, e está sendo um dos que mais tem comercializado doses também esse ano aqui na Alta, porque realmente o touro que traz uma abertura de sangue muito interessante. O seu progênio vem se destacando muito aí em vários criatórios. Eu acho que talvez seja um dos touros mais comentados em termos de qualidade de progênio que a gente vem vendo aí e vem ouvindo das questões aí dos grandes criatórios, porque ele foi um touro utilizado pelos principais criatórios de seleção do Brasil aí, buscando principalmente a questão da abertura, né, de sangue, pela opção de sangue que ele traz e principalmente trazendo o equilíbrio da avaliação genética. Esse touro, quando você roda um acasalamento com ele, ele vai equilibrar a prova de uma tal força que é impressionante. E é um touro que traz as questões de precocidade, fertilidade, muito acentuado, e também traz aí uma habilidade materna muito forte, que é uma característica, são características que o pessoal tem buscado, são características que entregam fêmeas eficientes. E o Land Rover, não tenho dúvida, que vai trazer essa produção de fêmeas eficientes por aquilo que a gente já tem visto. E numa condição ímpar, e eu acho que para quem quer um embrião para ser trabalhado de forma aí, eu comprava uns 10 pacotes desse aí, porque realmente você vai fazer fêmeas extremamente funcionais dentro do seu rebanho, que é a produção do Land Rover. A doadora e acasalada com Land Rover é a 5233 da Confiança, tá? É a 5233 Confiança com Land Rover, esse pacote que são 12 embriões com esse acasalamento. Só lembrando, né, a 5233, que é a doadora que está acasalada, então são 12 embriões desse acasalamento. A 5233, a genética, né, a genealogia dela, então ela é filha do Ren Hermoso, acasalado com uma vaca Ren USP, então trazendo a consistência, e acasalado com o Land Rover, que foi líder no ano passado e está sendo líder de vendas também esse ano, trazendo uma previsão de top 1%, né, na NCP, top 0,1 no PMGZ e top meio no Gene Plus. Então, pessoal, vocês estão vendo, né, essa previsão genética que nós apresentamos aí, é justamente buscando o equilíbrio, buscando toda essa consistência genética e nesse preço, né, novamente, assim como o lote passado, nós estamos falando de embriões a R$620 no pacote de 12 embriões, pessoal. É um fenômeno realmente a oferta de embriões que está tendo aqui essa noite. E para a gente fechar mais esse bloco de embriões, o lote 80, ele que são 12 embriões do Nagasaki Ora. A gente falou do Land Rover, que ele está no pódio. O Nagasaki é um touro jovem lá do Nelore Ora, também está nesse pódio do PMGZ, touro destaque de safra, destaque absoluto de safra lá do Nelore Ora. E ele está acasalado com a 5309 Confiança, 6309 Confiança e a 5104 da Confiança. Então a gente tem aí o Nagasaki acasalado com 3 fêmeas da Confiança, que é um criatório extremamente criterioso, que faz eficiência alimentar, faz ultrassonografia de carcaça, faz o intra-rebanho justamente para selecionar, e a nossa equipe direcionou justamente buscando essa otimização genética. É isso aí, Adriano. A gente sempre quando a gente acasala, né, essas doadoras nossas para comercializar pacotes, a gente tem buscado muito equilíbrio de uma avaliação. E o Nagasaki, ele é um troco também, assim como o Land Rover, assim como o Nocaute, Passaporte,
e também o gabarito, que nós comentamos aqui, o Nagasaki é um touro jovem, mas que ele potencializa muito a avaliação genética em termos de equilíbrio. É um touro que também está sendo utilizado pelos rebanhos de seleção do Brasil, ou seja, quem adquirir um pacote desse vai estar andando ao lado de importantes criatórios do Brasil que estão comprando a genética do Nagasaki, e aqui você já vai ter embriões prontos para chegar, colocar nas receptoras e colher o fruto desse equilíbrio, dessa genética extremamente moderna daqui a 9 meses. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade. O Nagasaki está impressionando bastante quem visita a Central, pela qualidade de carcaça, pela avaliação genética, tudo que equilibra, que gabarita nos 3 programas de melhoramento, trazendo muito equilíbrio, trazendo um biotipo. Ele é filho do Invictus da hora, tudo que traz bastante precocidade sexual. Uma matriz o zorreiro, ou seja, um touro que traz aí espião, traz armador, traz truques. Então, um touro que traz muita qualidade em termos de acasalamento, e é isso que a gente espera desse pacote aí. Mais um pacote que, se eu tivesse lugar de pôr, eu comprava uns 20 pacotes desse Nagasaki, Vinícius. Ô Rafa, 20 não dá, porque eu acho que não tem 20, e isso mostra a escassez, né? Então, pessoal, não deixe para depois, adquira aí mais uma opção, acasalados com Nagasaki. A gente traz um pacote de 12 embriões, acasalado com 3 doadoras, 4 embriões de cada acasalamento. Então, da 5309, que o Adriano já passou, ela é uma vaca Hermoso, filha do Hermoso, numa vaca Douman. A 6309 é uma vaca Diplomata em backup. E a 5104 é Hermoso em reembaixador. Então, tem toda a consistência já embutida no Nagasaki. A gente está acessando aí anos de seleção lá da hora, onde até o Adriano teve a oportunidade já de fazer parte, né, Adriano? Tive um tempinho lá, sim. Fazer parte do grupo. E também ter acesso a esses anos de seleção das nossas doadoras, né, num preço super especial também no Nagasaki, um touro super jovem, R$700 o embrião, no pacote de 12 embriões, pessoal. Então, lembrando, são pacotes, você pega esse preço que está aparecendo na sua tela, multiplica por 12, né? Vai ser o número de embriões que você vai levar, esse valor podendo ser dividido até em 8 vezes. Então, realmente, é o ditado que a gente sempre fala aqui quando a gente apresenta essas condições, né? Não deixe para depois, porque quem chega cedo bebe água limpa. Então, escaneie o QR Code que está aqui, vai ser redirecionado para a nossa mesa operadora, ou procure seu representante alta mais próximo. Adriano? É isso aí, Vinícius. Agora vamos dar continuidade ao nosso bloco de touros. A gente está vendo uns pedigrees que estão presentes tanto nas matrizes quanto nos touros que estão sendo utilizados, e você pode adquirir também essa genética via touros, esse sêmen com essa qualidade que a gente está ofertando para você. Vamos falar um pouquinho agora do A5065 da Matinha, um touro que ele entrega em eficiência alimentar, né, e o criatório da Matinha dispensa comentários nesse quesito. O A5065 vem do rancho da Matinha, é um dos berços em termos de precocidade sexual, berço em termos de eficiência alimentar. Um criatório, o rancho da Matinha é um criatório que, fala assim, está à frente do tempo, né? Sempre buscando inovação, e é isso que o Luciano tem trazido para a pecuária nacional. Então, um touro que traz muita consistência em termos de trabalho de melhoramento genético. O A5065 é um filho do Quarup, da Bom Sucesso, numa matriz Vernon da Matinha. Então, ele traz uma opção de sangue muito interessante aí para as principais linhagens da atualidade. O A5065, Adriano, é um touro Concept Plus, e também um touro que traz aí as questões de peso, nascimento baixo, sem perder desempenho tanto na desmama quanto no sobreano. Além disso, avaliação de carcaça muito forte. É isso que ele sobressaiu dentro do intra-rebanho lá do rancho da Matinha. Touraço, um touro que sempre aí está em fila de espera, e hoje numa condição altamente interessante por R$19,50. É isso aí, Rafa, e até para a gente aproveitar o Vinícius aqui, né? O Vinícius que faz parte do Alta Embrio, mas está ligado também na qualidade dos touros. Ele que faz parte também do Alta Advantage, né? Atendendo contas chaves também, da Total Apoio Técnico, equipe extremamente preparada. Vinícius, você pode comentar um pouquinho com a gente do líder da Catspera, ele que é filho ninguém mais, ninguém menos que a 05. É isso aí, eu tô ousado aqui, Adriano. Eu vou aproveitar o jabazinho de vender alguns embriões, e vamos comentar sobre touro também, né? E falar do líder Catspera. Bom, falar do líder Catspera é fácil, né? Primeiro começar
Mandar um abraço pro Zé Aldemir, mandar um abraço pro Paulo Patente, que com certeza tá nos assistindo aí. Que nem o Adriano falou, né? O líder, ele é filho do Quarupi, né? Então, que traz toda a base lá da Bom Sucesso, acasalado na 05, né? 05, nada mais, nada menos do que mãe de 14 touros em Central. Então, traz essa consistência, né? Muito forte. Então, uma doadora extremamente respeitada, e também traz, né, uma outra doadora da Catespera no seu pedigree, né, que a gente está falando da Maia Bom Sucesso. Então, a gente vê grandes fêmeas no pedigree desse touro, e um touro que ele chama muita atenção pela estrutura, né, comprimento, arqueamento de costela, musculosidade, um touro que chama atenção nas suas DEPs. 3P dele é extremamente interessante, sendo top 3 para 3P, para IPM sendo top 4. Então, realmente, um touro, para quem quer fazer fêmea, tá aí uma importante opção, uma grande opção. E outra coisa que o Rafa comentou no início do programa, né? Uma das DEPs que o pessoal vem atrás, né? Vem selecionando, ainda mais agora que a gente sabe do avanço da precocidade, né? A gente está inseminando fêmeas cada vez mais jovens. O líder Catespera, além de tudo isso que eu falei dessa prova dele extremamente equilibrada, é um touro com peso negativo, ou seja, um peso de nascimento baixo, que ele também é uma oportunidade para ser utilizado em novilhas também da estação, com esse preço super interessante. Até olhei, marquei num lugar aqui para ficar maior, que a letra estava meio miúda, por R$18,90, pessoal. Então, assim, realmente não deixe para depois. Tá aí a oportunidade para quem quer um touro precoce, para quem quer fazer fêmea, líder Catespera. É isso aí, Vinícius. Sem dúvida, uma condição imperdível do líder Catespera. E até aproveitar esse engajamento seu, né? Esses comentários fantásticos do líder Catespera. Vamos apresentar um outro touro realmente fantástico, proveniente de um criatório de muito respeito, proveniente lá da Santanice. É o Artigo Santanice. Ele que é um touro que também impressiona a carcaça dele. Quem veio aqui visitar o Artigo realmente agrada demais. Não, com certeza. O Artigo, esse é um dos touros preferidos do Tunico. Até mandar um abraço para ele. Um abraço para o Amadeu também, que é responsável lá pelo direcionamento, né, da fazenda. Bom, o Artigo, Adriano, ele é um touro na genealogia, né? Ele é um filho do espião, que vai numa vaca El Guapo e traz em seu pedigree importantes raçadores. Quando a gente pega, pensando lá para trás, né, na genealogia dele, não aparece às vezes ali no catálogo, mas além do espião, além do El Guapo, ele traz Bitélio DS, ele traz Quark, ele traz Ranger no seu pedigree. Então, realmente, quando a gente pega em consistência de família, não tem o que falar do Artigo. Uma coisa que é super importante, o Rafa teve lá esse ano também, dentro da Santanice, o quão é rigoroso o processo do intrarrebanho dele, né, do aparte deles, de critérios, né? E o Artigo foi líder do intrarrebanho em 2020 lá na fazenda. Então ele liderou tudo com um desvio padrão acima da média de quase todas as características, né? Outras características super importantes para lembrar aqui do Artigo, pessoal, quando a gente pega em área de olho de lombo, quando a gente pega em acabamento, quando a gente pega em marmoreio, né? A Santanice também faz todo um processo lá de ultrassonografia por carcaça, faz uma seleção em cima disso também. O Artigo se destacou para tudo isso, né? A DGT que realiza esse processo lá dentro da Santanice, numa condição super especial de 23,10. Então, assim, realmente é a opção para quem gosta de um touro precoce, comprido, que realmente impressiona e com excelentes avaliações. É isso aí, Vinícius. Realmente incrível oportunidade. E você que está acompanhando a gente tem falado muito na reposição de fêmeas, nessa importância. E mesmo que você não tenha o objetivo de permanecer com essas fêmeas vão seguir sendo comercializadas. E quem adquire suas fêmeas faz questão, né, de que essas fêmeas seja longeva, te entreguem precocidade sexual, te entreguem caracterização racial, tem um excelente maternal para te dar futuros bezerros de altíssima qualidade, e a gente sempre bate nessa tecla, né? As fêmeas são as preciosidades dentro da nossa fazenda, para produzir os futuros machos, inclusive. Então, até para engrandecer, né, para a gente entender melhor um pouquinho sobre o que se seleciona, né, para reposição de fêmeas, a gente vai ouvir um depoimento do Maurício Filho, da EAO Agropecuária. Né?
hoje com perto de 60 milhões, mas nós temos que zelar desse maior patrimônio, e sabe como que a gente zela? Utilizando os melhores reprodutores, né? Então, eu acho que hoje é isso que nós vamos fazer, né? Fazer com que você ainda produza melhor, que tenha ferramentas melhores, que tenha matrizes ainda melhor. O maior patrimônio genético são as matrizes. A EAO começou a EAO foi a primeira fazenda a passar fêmeas para avaliação de eficiência alimentar. Quando chegou os dados, a pessoa falou assim, viu, mas não está errado o sexo, não? Não é macho? Não, é fêmea. Ah, mas fêmea, vocês fazem de fêmea? Fazemos, porque para nós o maior patrimônio nosso são as fêmeas, são nossas matrizes, né? O macho é um destino final, a fêmea vai ficar aqui 10 anos produzindo, né? Então ela pode ficar 10 anos produzindo bem ou produzindo mal, gerando lucro ou gerando prejuízo, né? Como o Ricardo diz, né? A inquilina que não paga a conta. A gente não quer inquilino que não paga a conta. Quem quer inquilino que não paga a conta? É a vaca que não produziu um bezerro bom por ano, que desmama um bom bezerro, né? Então, como eu disse, né, a gente tem que ter uma preocupação com nossas matrizes, que são o maior patrimônio, né? Então, a gente tem que... Eu vejo muita gente vendendo bezerra que não poderia ser vendido. O maior patrimônio é a bezerra, né? É a nossa reposição, é o que nós temos de maior qualificação genética numa fazenda de corte, né? Tá certo? Só que a nossa fêmea continua tendo ainda 290 dias de período de gestação, tá certo? E parindo um bezerro por ano. Então, tudo isso vai precisar do quê? De bezerro, tá certo? Então, quando eu falo que o bezerro dessa estação de monta pode gravar o bezerro mais valorizado da década, eu não tenho dúvida, né? Porque eu estou vendo intensificações e recria e engorda, né? E que, diga-se de passagem, é o mais fácil, né? Agora, fazer a cria é o mais difícil e vai ser valorizado. Eu não tenho dúvida, né, que a valorização vem e vem forte. Então, faça com capricho, né, na hora certa, que eu tenho certeza, né? Muitas vezes a gente tem um delay, a pecuária tem um delay, né? A hora de fazer é agora, gente. Não precisa o bezerro chegar em 2027 para você vender, né, a 15, 16, 17, 18 reais o quilo para você comprar a genética melhoradora. A hora é agora, o momento é já e o futuro foi ontem. A gente cansa de ir em vários eventos e, né, não que não seja importante, né, mas se discute muito meio ambiente, vamos falar assim, economia, lógico, tudo vai para cima da economia, mas tipo assim, principalmente da pecuária, sucessão, e eu acho que parece que o rebanho brasileiro está pronto, e não está. O Nelore, vou falar de Nelore porque é a base nossa, né? A pecuária, ela está em transformação, ela está em evolução, ela não está pronta, a gente tem que discutir mais a fêmea. Cada vez mais, igual o Maurício falou, a gente vê tanta intensificação de recria, de engorda, e não tem nada, você não vê ninguém preocupado. E tudo parte da fêmea, né? Tudo. Você não vai fazer um boi com melhor qualidade de carne se não tiver uma fêmea boa. Você não vai fazer um boi mais pesado, um boi gordo, se não tiver uma fêmea boa, né? Tudo parte da fêmea, né? E a gente tem que discutir mais ela, a gente tem que falar mais, a gente tem que buscar mais intensificar ela. A alta tem a vaca de 4 eventos, a vaca de 4 eventos é a vaca que ela tem que emprenhar de primeira, desmamar pesada, criar bem o bezerro, tem que reconceber e voltar para o ciclo. Então ela tem 4 chances na vida, você não pode falar nenhuma. E é isso que a gente tem que buscar, eficiência na fêmea. A fêmea tem que ser eficiente. Eu acho que, graças a Deus, os programas de melhoramento eles trazem a avaliação genética, que nada mais é uma ferramenta para você utilizar um touro certeiro, para você buscar um touro, uma fêmea que vai
emprenhar mais cedo através da precocidade, da 3P, da IPP, da PSN e de outras características aí que estão surgindo. Ela vai criar bem o bezerro através das características maternais, do efeito materno, do MP120. Ela vai reconceber através do STEI. Então, assim, ela tem tudo na mão aí, a gente tem tudo na mão, tem ferramentas, tem trabalhos aí, tem criatórios preocupando, né? É um exemplo. E eu levanto, volto a falar, né? Parece que esse negócio que eu tô falando, vaca americana. Ô, Rafael, você tem dúvida que em 1974 os Estados Unidos tinha 46 milhões de vacas e por um descuido hoje, 2025, eu falei 23, é 28 milhões, porque foi subestimando a vaca. Foi subestimando. Nós produzimos, intensifica confinamento, melhora a dieta de confinamento, melhora gramas no confinamento, né? E esqueceram que tudo saiu da vaca, né? Aí começaram a confinar boi, vamos falar assim, antigo, você ia lá, era só a raça predominante dele, Angus, aí depois você ia lá, já tinha metade, já tinha 20, 30% que já eram os boi mais coloridão, não era só Angus. Aí agora você vai, já 20, 30% vem de filho o Biffender, que são filhos de vaca de leite. E mesmo assim, arroba, vamos ver a arroba hoje lá, $125 deve ser, 129. Por quê? Porque não tem. Então, nós não vamos perder o nosso maior patrimônio, que são nossas matrizes, né? Volto a falar, porque nós temos que olhar, hoje lá, $121,38, né? Por quê? Porque não tem de onde sair, né? Não tem de onde tirar bezerro. E esse vídeo é baseado, inclusive, numa live que foi feita aqui mês passado com o Maurício Filho, né? Um debate realmente incrível, enriquecedor, né? A gente aprende sempre e acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, tanto quanto com as fêmeas, né? Que são nossas preciosidades, quanto assuntos que está na prática, né? O Maurício vive a fazenda, vive a EO e ele entrega, e ele realmente vive o gado comercial e o gado de seleção, extremamente criterioso. E Rafa, o Maurício falou muito bem sobre a importância das fêmeas do rebanho, né? Quais seriam os critérios para escolher um touro, já que a gente está buscando reposição de fêmea? E até aproveitando que o Vinícius está aqui, também da importância da recria da fêmea, né? Qual a recria a gente pode influenciar positiva ou negativamente para ela entrar em estação, né? E a gente fala muito da precocidade sexual, né? Desafiar essas fêmeas mais jovens, né? Qual a importância dessa recria para a gente ter qualidade reprodutiva dessas fêmeas na estação de monta? Hoje a gente estava ouvindo muito bem o Maurício, eu inclusive participei da live e a gente estava comentando sobre isso, né? A fêmea, muitos classificam a fêmea Nelore como uma máquina de produzir carne, né? Realmente é uma fêmea que se adapta muito fácil em diferentes sistemas, em diferentes ofertas, vamos falar assim, de comida. Ela te entrega um bezerro extremamente de qualidade, então realmente a fêmea Nelore ela é uma máquina de produzir, mas você tem que como potencializar essa adaptação dela através de aumentar uma habilidade materna dela, através da genética, você proporcionar que uma fêmea te entregue um bezerro com peso de uma desmama maior, você consegue trazer ela sendo mais precoce. A gente via que antigamente a fêmea paria com 32 meses, hoje você vê vários criatórios, inclusive criatórios de gado comercial, a fêmea parindo aí aos 26 meses, 27 meses, e tem inclusive muitos até parindo aos 24 meses já, que isso é a precocidade sexual. E também, lógico, tem como você fazer a fêmea te entregar um bezerro por ano, que é a questão da fertilidade, ou seja, você consegue fazer com que ela prenhe mais cedo, que ela desmame um bezerro mais pesado e que ela vai conseguir reconceber. Isso é um fato que antes, você pensasse isso há 20 anos atrás, muita gente duvidava. E hoje você consegue ter, através dos programas de melhoramento genético, através de avaliações genéticas, você ter como escolher touros que te proporcionam fazer fêmeas extremamente eficientes. E é isso que o Maurício falou. Você não duvida que o ano que vem o preço do bezerro vai estar disparado, porque teve um abate muito grande de fêmeas e a gente precisa fazer fêmeas urgente para não ter o problema de entrega de carne. O Brasil sendo o maior produtor de carne do mundo, o maior exportador, a gente tem que manter essa liderança aí e isso tudo passa por uma fêmea eficiente.
Acho que uma coisa legal, né, que a gente estava comentando aqui agora há pouco, é a questão da recria, né, da importância da recria quando a gente pensa nessas fêmeas, né? Cada vez mais, que nem muito bem lembrado pelo Adriano, as fêmeas estão entrando cada vez mais jovens dentro de um programa de reprodução, né? Nós que acompanhamos aí várias fazendas pelo Brasil, vários projetos, a gente está vendo fêmeas sendo desafiadas com 11, 12, 13 meses, né, de idade. Então, praticamente, ela quase que, vamos falar assim, quase que pula a recria, né? Vamos pensar que a fêmea é desmamada ali com 8 meses, né? A gente está falando de 4, 5 meses de recria. Então, a importância realmente de eu recriar muito bem essa fêmea, para que ela não sofra isso muito bem. Tem vários experimentos, né, quando a gente pensa em universidades que o pessoal conduziu, simulando justamente isso, né, qual que é o impacto da recria na vida produtiva desse animal. Então, essa pequena fase de recria, pessoal, vai ser o espelho do que você vai conseguir lá na frente, né? Porque o grande ponto de atenção quando a gente pega em novilhas precoces, às vezes nós pensamos muito nessa recria, chegamos com ela bem, chegamos com ela ali com 280, 300 quilos, fazemos indução de puberdade, então realmente preparamos ela. Só que qual que é o grande desafio da novilha precoce? É ela como primípara precoce, né? Porque ela ainda é uma fêmea que está em crescimento, né? E que ela precisa reconceber. Então ela precisa dar leite para o bezerro que está no pé dela e ela precisa reconceber. Por isso a importância da recria vai ser um espelho lá na frente. Então uma novilha bem recriada e uma primípara que a gente consiga sustentar ela, dar as condições para que a gente consiga atender, né, essa demanda dela, com certeza nós vamos ter sucesso para que a gente consiga emprenhar ela novamente, Adriano. E assim, a utilização da tecnologia, né, desse desafio, por mais que não esteja o rebanho preparado para fazer uma precocinha, o gene dela já presente é muito importante. E a tecnologia ela não se torna mais uma opção, né? Hoje, para quem quer otimizar, né, tornar o rebanho cada vez mais lucrativo, ela tem que ser implementada. E a tecnologia de reprodução, o avanço do melhoramento genético, a utilização das tecnologias a favor de manejo sanitário, que cada vez mais estão desenvolvendo vacinas, protocolos, né, para aumentar o percentual de prenhez, para antecipar a maturação, a precocidade sexual, é cada vez mais avançada. E até para engrandecer um pouco mais o nosso debate aqui, tá aí, vamos passar para vocês um depoimento do Tunico, lá da Santanice, né, para falar um pouquinho também sobre essas práticas do que a gente está debatendo aqui, relacionadas às fêmeas, às tecnologias, o que é conduzido lá na Fazenda Santanice. Quando a gente fala eficiência de fêmea, eu estou falando assim, uma métrica que a gente olha muito na Santanice, quilos de bezerros desmamados por quilos de vaca exposta na estação de monta. Você percebe que as fazendas que têm mais resultado em lucro por hectare nas fazendas de cria são as fazendas que têm essa métrica de quilos de bezerro desmamado por quilo de vaca exposta acima de 160 quilos. Essa relação. E por que essa relação é tão importante? Porque você tem uma série de características dentro desse índice que tem altíssima correlação com o lucro. Desde fertilidade, perda pré-parto, estou falando de habilidade materna, de desempenho, estou falando de relação de desmama, peso de desmama. Então, a gente está sempre olhando isso, né? Essa fêmea mais eficiente, essa fêmea mais longeva, essa fêmea que nunca falha, essa fêmea que com pouca comida vai emprenhar com 14, 15 meses e que vai desmamar todos os anos 50% do seu próprio peso. Então essa é uma fêmea eficiente para a gente. E essa fêmea, né, que nunca falha, que desmama 50% do seu próprio peso, né, que é longeva e que emprenha cedo, ela é uma fêmea que deixa uma taxa interna de retorno para a fazenda acima de 25% ao ano, né? E quando você parte para um modelo de uma vaca que falhou, que emprenhou mais tarde, essa tira ela é próxima a zero ou negativa. Então você tem uma linha muito tênue, né, entre a vaca que te dá uma tira acima de 25 e a vaca que te dá prejuízo. Então acho que esse é o principal grupo de características onde a gente colocou mais pressão de seleção. É sempre enriquecedor, né, a gente ouvir quem está vivendo a fazenda, né? Tanto o Maurício Filho quanto o Tunico, eles são pessoas extremamente abertas para trocar ideia, abertas para mostrar o que está realmente aparecendo na fazenda, mostrar a progênie de todos que são provenientes da fazenda ou que não são e que estão sempre buscando inovação e tecnologia e serve como exemplos para nós. E para a gente dar continuidade ao nosso bloco de touros, inclusive é um touro da EAO,
Vem aí o Ducati da EAO, ele que é um filho do Garantido em Campeão, e é um touro que realmente, quando a gente pega aqui a régua de DEPS, é um touro indicado para quem está buscando desempenho e também precocidade. É, isso aí, Adriano. Trazendo aí esse exemplar da EAO que chama muita atenção, que é o Ducati. É um touro da safra 20, que é garantido em Campeão, que vai à USP, né? O 1630 da EAO é uma filha do USP. É um touro que ele chama atenção, tanto pela conformação, pelo comprimento, pelo biotipo, realmente que vocês estão acompanhando aí na tela. Ele é um touro que se destaca quando a gente pensa em fêmea, né? Que foi o debate que a gente falou aqui anteriormente, né? Ele é destaque para IPP, é destaque para Stay, né? É destaque para 3P. Então ele é top 5 para Stay, top 3 para Stay, top 5 para IPP e top 1 para 3P, né? Então ele é realmente um touro para quem busca fazer uma base de rebanho. Ele se destaca também em outras características, como desempenho, né? Peso a desmama, peso ao ano, sobre ano. Mas para quem realmente é um touro de destaque, para quem busca fazer fêmea, eu estava até conversando com o Rafa no off aqui, teve grandes projetos que utilizaram ele, e ele foi destaque quando a gente pega nas fêmeas que ficaram dentro do rebanho. Então realmente é um touro que chama muita atenção nesse preço super especial que está aparecendo aí na tela. Então esse é o Ducati da EAO, pessoal. Você está acompanhando a gente, só touro extremamente consagrado, com avaliação genética multiqualificada. Qualquer dúvida, escaneie o código, o QR Code que está aí na sua tela também, ou contate com o seu representante. E vamos continuar. Vamos falar agora do Invencível da Hora. Ele que é um touro que foi líder de Sumário NCP, né, e segue entregando produtos filhos de touro de Central e também no gado comercial. O olho do Adriano chega até a brilhar, né? Quando ele vê um touro da hora. Esse aí ele curou o umbigo, certeza. O Invencível é um filho do Danute, né? Esse touro é um touro muito interessante, que foi destaque dentro de avaliação. É um touro que já está aí com mais de quase 10 mil filhos avaliados dentro do PMGZ e até hoje com uma avaliação genética extremamente interessante. Pai de vários touros de Central, o Invencível ele traz uma opção de sangue muito interessante, acho que por isso que foi um touro extremamente utilizado, né? Ele é um touro aberto para as principais linhagens da atualidade, ele entra nelas, tipo assim, ele acasala muito bem com as filhas do Armador, ele acasala muito bem com as filhas do Espião, trazendo muito desempenho, muita qualidade de carcaça, em termos de também traz habilidade materna, é um touro indicado, né, dentro do bloco de fêmeas aí, ó, vamos pensar assim, é um touro que vai dar fêmeas com alto desempenho na desmama, com fertilidade e precocidade sexual. É tudo aquilo que a gente tem buscado e a gente viu a questão do Maurício e do Tunico comentando. A busca de uma fêmea eficiente, a busca de ter a qualidade de fêmeas para você produzir machos mais pesados, produzir mais carne, mais quilos, mais arrobas por hectare ano. Isso tudo passa por uma base muito forte. O Invencível, um touro altamente indicado para fazer fêmeas, trazendo aí desempenho, trazendo qualidade de carcaça, fertilidade, precocidade, aquilo que a gente vem debatendo há tempos aí, e é isso que o Invencível entrega e é isso que faz dele ser um dos grandes vendedores de sêmen da Alta. Rafa, o Invencível realmente é um touro que impressiona positivamente, extremamente consagrado. E agora, falando de um outro touro que é opção de sangue, né, a gente falou do Invencível, agora vamos falar do 01 da Jacamim, ele que é filho do Campeão em matriz Quark, tá, um touro Concept Plus, um touro que é safra 2018, né, também touro que vende sêmen igual água, porque ele produz muito sêmen, tudo que ele produz ele entrega. É um touro que já tem filhas dentro de estação de monta, então ele está entregando muito na parte reprodutiva, tanto é que ele é extremamente indicado para você. Isso que a gente está debatendo, o 01 entrega muito bem, que é reposição de fêmea. E pode ser indicado, pode ser utilizado em novilhas. Ele tem um baixo peso ao nascer. É um touro que tem muitos filhos avaliados, né? Dentro do PMGZ já são mais de 6 mil filhos, sem contar o que ele já foi distribuído de dose no gado comercial. E ele encaixa muito bem, né, nessas linhagens mais tradicionais, como Ren Armador, Ren USP. Pode ser utilizado o 01 também nas novilhas. Acabamento de carcaça, né? Ele também tem essa deposição de gordura precoce e é um touro que entrega mais de 6 quilos de leite na sua DEP maternal, então com extrema consistência e medição inclusive nas suas filhas, né? Então as filhas vão entregar bezerros de alto peso ao desmama por interferência, efeito maternal
e o 01 nessa condição também, que eu não me lembro quando foi a última vez que o 01, se o 01 já teve esse preço aí de apenas R$ 26,60. Um touro Concept Plus, abertura de sangue, carcaça impressionante, extremamente consagrado por um preço extremamente acessível. E a gente vai dar continuidade também nos touros. Agora a gente vai mudar um pouquinho o perfil, né? Além de Nelore padrão que a gente apresentou, além desses touros, né? Lembrando que tem mais touros disponíveis nessa lista de estação de vendas também e que inclusive a gente separou para você, quem seja nosso representante também, para você que tem acesso também a essas listas, touros para cada um do sistema de produção. Você está buscando reposição de fêmeas, se você está buscando mais carcaça, precocidade, touros indicados para novilha, vai estar tudo muito bem mastigado e qualquer dúvida você pode acessar também a nossa equipe. Agora a gente vai apresentar um exemplar que é o Marechal da Camparino, um exemplar do Nelore Mocho. Rafa, o que você tem para falar do Marechal Camparino? Adriano, esse é o típico cabeça de cobra, né? Cabecinha redonda, mocho, carequinha. Um touro que, sem dúvida nenhuma, impressiona muito. Esse touro foi muito utilizado não só no Brasil, como na Bolívia. A Bolívia é considerado um dos grandes pilares do Nelore Mocho aí, o Marechal sendo utilizado e trabalhado lá. O Marechal traz um pedigree muito interessante dentro do Mocho, porque ele é filho do comandante. O comandante vai em Major Camparino, Major, filho do USP, que era da bateria da Alta, um dos touros que mais vendeu sêmen dentro do Nelore Mocho no Brasil, é o avô do Marechal, que é o pai do comandante, que é o Major, e na linha materna assessora, uma vaca mocha, filha do campeão, trazendo aí a questão da habilidade materna do campeão, a qualidade de carcaça em termos de espessura de gordura que o campeão traz, e para mim um reprodutor muito interessante. O Marechal é um touro que inclusive o seu Zé já vendeu filhos dele em leilão muito bem avaliados, porque realmente ele traz o caráter mocho, traz carcaça, traz beleza, traz estrutura, pelagem e também traz uma avaliação genética equilibrada. Então, um touro bem completo, não é à toa que o Marechal é um dos touros que entrou na central e não saiu mais, porque ele entrega muito, vende bastante e, para mim, uma das grandes opções de Nelore Mocho, não só da Alta, mas do Brasil hoje. É isso aí, Rafa. E até continuando, a gente está falando de Nelore, falamos de Nelore padrão, Nelore Mocho e agora uma outra categoria que é o Nelore Seipe. A gente vai apresentar aí na tela um representante do Seipe que vem lá do programa Delta Gen, o Caimã da EMA. Ele que é um touro filho do Assis AJ, um touro muito conhecido nos rebanhos Seipe, um touro que foi muito conhecido para a base de rebanho em matriz backup. Tá, o Caimã ele é um touro da safra 2017, estamos falando aí de um outro touro que quando entrou na central não mais saiu. Além dele entregar produtos de extrema qualidade, é um touro muito indicado para retorno maternal, ou seja, vai entregar matrizes longevas, com excelentes maternais e também índice frigorífico. São mais de 1.500 filhos avaliados e genotipados que entraram para esse índice frigorífico. É um touro que vai entregar carcaça e fêmeas de altíssima qualidade. E é um touro que também que tem uma conformação um pouco menor. Então você que tem um desafio um pouco maior, né, num sistema um pouco mais adverso, a EMA passa por esse clima, né, lá em Corumbá, né, extremamente desafiador, e é um touro extremamente adaptado, né, um exemplar muito bacana porque a EMA, qual que é o trabalho da EMA de longa data de seleção. Tá? Então tá aí uma excelente opção, o Caimã da EMA como uma amostragem aí do Nelore Seipe que está nessa estação de venda. E para concluir, lembrando que a gente tem outros touros, tá, que a gente vai disponibilizar na estação de venda. Eu peguei aqui, ó, a gente tem o Arco da Santanice, Garcia Matinha, Iticon Charaés, Nero do Morro, Lancelote, o Tan. São vários touros, o Tamafro, o Tanaviraí e outros vários touros que também, com certeza, um desses vão encaixar no seu perfil, no seu objetivo de seleção. Lembrando mais uma vez, escaneie o código, ligue no telefone da Alta que está disponível na internet, no Instagram, para você acessar a nossa mesa operadora, a nossa mesa técnica e seu representante que você tiver mais afinidade. Então, Rafa, Vinícius, o espaço para vocês se despedirem. É isso aí, Adriano. Queria agradecer a todos e também deixar aí a Alta, né, como ter à disposição de vocês, caso queiram trocar uma ideia, tenha alguma dúvida, pode ficar estamos à disposição, pode ficar à vontade para ligar, mas queria agradecer a vocês que participaram dessa estação de venda, dessa live, e tenho certeza que vocês vão fazer ótimos negócios, ótimo investimento, porque qualidade tem, tanto na parte de touros quanto na parte de embriões, uma bateria extremamente selecionada a dedo para vocês fazerem excelente negócio. É isso que a gente sempre busca para a nossa equipe, para os nossos clientes, é entregar para vocês o que há de melhor dentro da bateria da Alta. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e um bom resto de ano para vocês. É isso aí, só
Também agradecer a todos que participaram dessa live de hoje, falar que estamos totalmente à disposição de vocês para tirar dúvida técnica, para tirar dúvidas comerciais. Então, lembrando, eu vou fazer o meu jabá aqui, tá? Vou puxar a lição de casa aqui. Os pacotes de embriões são 12 embriões, nós temos mais de 1.200 embriões de Nelores disponíveis. Com certeza, né, parafraseando o Adriano aqui, vai ter aquele pacote que vai se adequar ao seu sistema de produção, que vai se adequar aí ao que você busca quando você pensa em embriões. Então, é fazer macho pesado, fazer fêmea, para ser futuras fêmeas dentro do seu rebanho, quem sabe futuras doadoras ou até mesmo touro de central. Então, não deixe para depois, faça bons negócios e o que precisar da gente, estamos por aqui, Adriano. É isso aí, lembrando que isso aqui é uma das etapas da estação de venda especial, né? Você que vai estar nos grupos de WhatsApp, acompanhe, fique ligado, a gente tem mais novidades nos grupos do WhatsApp, sempre à disposição. É um prazer contar com vocês aqui nessa live especial. E fica o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais, Alta Brasil Oficial, né? A gente está sempre divulgando novidades, divulgando touros, destaques e também mostrando alguns comentários técnicos, né? De clientes, de criatórios, que com certeza vai engrandecer aí o dia a dia seu produtor, seu representante Alta. Você que ainda não é cliente pode passar a ser um cliente Alta da maior e melhor central do Brasil. Uma grande boa noite e um abraço.